Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje vem diretamente de Londres, é a Thelma Santos. Seja bem-vinda, Thelma. Oi, galera, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Finalmente conseguimos organizar nossa agenda, muita gratidão. E estamos aqui para contribuir com o melhor. Que ótimo, Thelma. A gente agradece também você ter aceitado o convite. E para começar, se apresenta para quem está ouvindo. Então, gente, eu sou a Thelma Santos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre achei muito, desde muito nova, eu sempre achei muito difícil essa questão de se apresentar, né? Porque a gente tem que tentar se definir em pouco tempo e a gente pode ser de tudo um pouco sempre. Mas eu vou fazer aquela apresentação básica, aquele pitch de 2 minutos que todo mundo fala, mas com o passar aí vocês vão saber muito mais. Eu me considero cidadã do mundo. Já morei aí em alguns países, tenho 3 cidadanias, já viajei em mais de 30 países. Acredito que viagem vai muito além do turismo. Acredito que viajar é uma questão de autoconhecimento. Sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, sempre estive muito envolvida, fiz diversos cursos e hoje facilito pessoas, né, nesse processo de desenvolvimento pessoal. Sou adepta de uma prática que chama Access Consciousness, não sei se vocês conhecem, acesso à consciência. Amo, pratico muito, eles ensinam a gente a viver como uma pergunta. E sou entusiasta do mercado de criptomoedas, apaixonada por esse mercado, dou mentoria para quem quer começar, primeiros passos. E também sou propulsora de uma coisa que eu acredito muito, eu acredito que um dos piores relacionamentos que a gente tem na vida é o relacionamento com dinheiro. Então, eu lido muito com a consciência da riqueza. Trazer realmente o engajamento das pessoas com dinheiro, uma conexão, um relacionamento, se abrir, porque quando a gente se abre para receber mais, a gente também recebe mais da gente e a gente também se cura quando a gente está se relacionando melhor com o nosso dinheiro. Então, essas são um pouquinho de mim, né? Mas eu levanto todo dia perguntando quem sou eu hoje. Quem sou eu hoje? Que exuberância do meu ser eu posso escolher, que excelência do meu ser, né? Eu posso escolher hoje. E quem eu nunca fui antes, que se eu me permitisse ser hoje, transformaria a minha realidade. Traria uma nova expansão. Então é assim que eu vivo. Eu vivo muito na pergunta. Que bacana, Thelma, excelente essa tua história e pelo visto vai gerar inúmeros insights, tanto para a gente como para quem está ouvindo, né? Então, antes da gente entrar na parte mais teórica do que você está fazendo hoje, conta um pouquinho por que, né, você teve esse ímpeto, o que te levou a sair do Brasil e passar por tantos países, essa vida nômade, até chegar agora onde você está em Londres. Então, logo como nova eu já tinha muito... Poucas pessoas sabem disso, viu, gente? Eu já tinha muito essa questão de autoconhecimento, né? E eu, com 16 anos, eu fui prestar aquele trainee da USP lá em 1996. Fui prestar o trainee da USP e eu fui muito bem em todas as matérias, menos no inglês. E eu resolvi que eu queria morar fora, eu queria aprender inglês, e foi uma época que o real foi implementado, então o dólar real estava muito igual ali, e eu sentei um dia, peguei páginas amarelas, eu sou da época das páginas amarelas, peguei páginas amarelas e fiquei ligando para várias empresas, agências de intercâmbio, e peguei alguns orçamentos e sentei com meu pai e provei para ele que se ele me mandasse para estudar fora, ia ser mais barato do que ele me manter no Brasil, porque não teria que pagar mesada, né, esse tipo de coisa. Então, eu lembro até hoje quanto ele pagou R$2.000 para eu fazer intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos. Parcelou em 10 vezes. Convenci uma prima dele a pegar o cartão, parcelar em 10 vezes para ele. E um dos principais motivos não foi só pela questão do inglês, mas é que eu acredito que, se quiser, com 16 anos, eu pensava assim, quem é a Thelma? Fora daquela bolha que ela já conhece, né? Fora da segurança da família, dos amigos. Então, eu queria saber quem que era eu num outro país, numa outra cultura. Eu queria me conhecer, saber das minhas
forças, fraquezas, de tudo que vivia dentro de mim, que às vezes a gente está ali no nosso dia a dia, a gente não se permite conhecer. Então esse foi o primeiro passo. Morei 1 ano nos Estados Unidos, tive uma experiência incrível, que eu considero assim como um marco na minha vida, mudou minha forma de ver o mundo, mudou minha forma de ver as pessoas, mudou tudo. Voltei para o Brasil e acabei, né, entrando aí naquilo que a gente é ensinado tradicionalmente, fiz faculdade, trabalhei em grandes empresas, depois, mas sempre tive essa vontade de morar fora. Na faculdade eu queria convencer meu pai que eu queria fazer intercâmbio em Salamanca, ele falou, não, sossega aí, sossega, não, você não vai mais viajar, para com isso, agora você tem que levar a vida a sério. E aí comecei a trabalhar, depois tive minha própria empresa no Brasil, voltado para a área de eventos, era sócia aí no Brasil. E dizem que a idade dos 30 para a mulher é a idade do agora ou nunca, né? E com 29 anos, um grande sonho que eu tinha, meu pai é português, eu tinha tirado minha cidadania com 28 anos e eu sempre quis conhecer a Europa, sempre. Meu pai nunca voltou para cá, né, para a Europa, desde que ele foi para o Brasil, mas a minha avó é portuguesa, morei muitos anos com a minha avó e eu sempre quis vir para a Europa. E eu falei, olha, eu com 29 anos peguei uma licença lá na minha empresa, falei para o meu sócio, eu quero ir para a Europa, eu vou fazer um mochilão sozinha, não importa, e eu vim. E foi no inverno, fiz um mochilão aqui pela Europa, sozinha, 40 dias. E quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei decidida que eu ia largar tudo. Aí conversei com meu sócio, falei, tô indo embora. É a idade do agora ou nunca, se eu não fizer isso agora, eu não faço mais. Vendi meu carro, deixei meu carro pro meu pai vender, peguei a entrada que eu ia dar num apartamento, né? E vim embora. E o meu planejamento era morar 2 anos aqui na Europa, 6 meses em Barcelona, 6 meses na Itália, 6 meses na França, e depois vim para Londres. Eu já falava inglês, mas eu amava aqui e eu queria vir para Londres. Como se fala assim, né? Long story short, né? Pequena, longa história encurtada, né? Na tradução. Eu, no fim das contas, deu 6 meses em Barcelona e eu assim, não quero mais voltar, não vou mudar. Fiquei em Barcelona 1 ano, amei demais a experiência lá. Porém, devido à crise de 2008, estava muito difícil arrumar emprego e óbvio, né, gente, muda para um novo país, tem que procurar emprego, é diferente a vida de imigrante. E aí eu resolvi vir para Londres. Hoje eu moro perto do centro de Londres, é uma cidadezinha aqui perto, né? E vim pra cá já vai fazer 10 anos. Larguei tudo em Barcelona de novo, enfiei tudo no avião, liguei para um amigo meu, falei, tô chegando. E aí dei muita sorte, consegui um emprego e aqui estou. E o meu grande sonho era viajar no mundo. E eu consegui um emprego maravilhoso na época. Eu trabalhava 4 dias sim, 4 dias não. E toda folga eu já ia com a mochilinha. Eu trabalhava ainda perto do aeroporto, eu já ia com a mochilinha, já pegava, ia pro avião. E o povo até perguntava no trabalho, mas como que você faz para viajar tanto, né? Onde você tem dinheiro? Eu falava, vocês têm Mercedes, eu tinha um amigo que tinha até uma Ferrari. Eu falava assim, o meu é um avião, eu tenho um avião. Então era assim que eu viajava. E é isso, gente. Isso é ótimo, né? A gente se conheceu, a Thelma foi minha passageira, né? Na época eu trabalhava em navio. Por conta do meu trabalho eu também tive boas oportunidades de conhecer alguns países. E a gente sempre tem essa sensação, essa vontade, né? Eu morei um tempo em Londres também para estudar um pouco de inglês. Eu levei grupos para Disney nos Estados Unidos. Então a gente começa a comparar como que é a qualidade de vida no nosso país, a nossa pátria, né? A gente ama o Brasil, mas em termos de perspectivas futuras, a gente sempre encontra algo melhor saindo daqui. Você entende isso também e por que isso acontece? Então, né, a gente sempre vive com 2 lados do coração, né? O Brasil, que a gente ama, é o nosso país, e a gente tem saudade da família. Eu tô aqui sozinha, não tenho família aqui, realmente vim na cara e na coragem. Mas a qualidade de vida, e isso, muito legal que você falou, Roger, porque a minha mãe veio pra cá, né, depois de um tempo que eu tava morando aqui, e óbvio, mãe que sempre quer os filhos por perto, mas eu nunca esqueço que ela olhou assim um dia pra mim, ela falou, minha filha, eu não quero que você volte, porque a segurança que você tem aqui, ela ficou passada, né, a gente ia na rua de madrugada, né, as cidades aqui à noite são lindíssimas, andar, tirar foto, celular na mão, câmera na mão,
Eu moro, gente, num apartamento térreo, sabe? Minha janela tá aberta o tempo inteiro. Então, é isso que às vezes quando eu penso em voltar pro Brasil, é a única coisa que realmente me dá aquele apertozinho, né? Porque eu acho que vai além da qualidade de vida, eu acho que é liberdade. Quando a gente vive nesse meio ambiente, a gente não tem noção o quanto a gente não tem liberdade. Depois que a gente sai e que a gente é inserido em outra realidade, que vem à tona, né? E aí a gente fala, uau, eu não tinha liberdade, eu tinha que pensar como eu tenho que agir, como eu tenho que sair, como eu tenho que me comportar na rua, para que eu não sofra algum tipo de assalto, roubo, etc e tal. Lógico que a gente leva em consideração tudo que, né, o nosso país, né, as questões, óbvio, a Europa já está muito ali, já se desenvolveu há muito tempo, é um outro tipo de cultura, a gente leva tudo isso em consideração. Enfim, é papo para mais de horas, mas isso que você falou é muito real. A qualidade de vida, e eu acho que vai além de qualidade, a liberdade. E eu não falo só liberdade, a liberdade de ser quem você é. Aqui a gente tem liberdade, principalmente em Londres. Aqui, eu estava até lendo um pouquinho antes da gente entrar aqui um post, né? E acho que você vai lembrar disso. Aqui nos metrôs a gente entra e tem aquela quote do dia, né? A frase do dia, né? E aí, um tempo atrás, eu tava vendo, eu tirei uma foto. Assim, aqui em Londres, você tem a liberdade de amar quem você quer e ser quem você quer. Então, é fascinante isso, que é uma coisa que no Brasil ainda não, a gente não tem, né? E você vai trabalhar num lugar e tem uma pessoa trabalhando dentro do escritório que é punk, tatuado, e tá tudo bem. E tá tudo maravilhoso. Então, isso é muito legal também. Que bacana. Thelma, primeiramente, muito obrigado por sua presença. É um prazer contar com você aqui, né, no nosso humilde podcast. E você falou uma coisa muito bacana, né? E eu fiquei pensando aqui. Nós, quando somos jovens, a gente pensa em desbravar a carreira, né, ir para os Estados Unidos. Eu sempre pensei nisso, né? Embora quando pequeno, né, na minha infância, isso não havia muita margem para isso. Mas aí você começa a fazer faculdade, você começa, né, eu que fiz administração, você começa a ver que os Estados Unidos tem muito daquilo que a gente vê na faculdade, né? Das teorias, enfim. Só que a gente vai passando uma fase, né, em que a gente casa, tem filho, que as prioridades mudam, né? Eu tive a oportunidade de fazer curso nos Estados Unidos, lá na Disney, né, de excelência e gestão em atendimento ao cliente. E aí, depois que a gente casa e tem filho, você começa a pensar mais na questão da segurança e qualidade de vida, que é o que você falou. E assim, eu não tive a oportunidade ainda de ir para Londres, é um projeto meu, mas eu conheço bastante os Estados Unidos. E eu adoro lá justamente pela qualidade de vida e principalmente pela segurança. Eu falo sempre assim, quando eu vou fazer curso lá, a minha esposa e minha filha vão comigo, eu me sinto muito mais seguro eu estando lá fazendo um treinamento e elas lá nos Estados Unidos sozinhas do que se eu estivesse fazendo treinamento e elas aqui no Brasil. Eu ia ficar muito mais preocupado, não? E isso que você falou, a questão da liberdade, é algo que é muito visível em comparação ao Brasil. Assim, como eu falei, eu não conheço Londres ainda, mas nos Estados Unidos também tem muito disso. As pessoas lá, elas andam como elas querem, elas se vestem como elas querem, usam o tipo de penteado que elas quiserem, e tudo bem, né? E eu acho super bacana porque eu concordo com isso. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem... Claro, não podemos generalizar, né? Mas ainda tem muita gente que está mais preocupada com a vida dos outros do que com a sua, né? E eu sempre penso assim, a partir do momento que a gente não invade o espaço de ninguém, né, que a gente pode fazer o que quiser, desde que não infringe as leis, né? As pessoas têm direito de serem felizes da forma como elas acham que tem que ser felizes, mas sem invadir o espaço de ninguém. E eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso, né? Como é que é Londres, porque, como eu falei, eu tenho um projeto de ir para aí. A minha filha também tem, ela hoje faz inglês numa escola que tem convênio com Cambridge, né? E é um projeto, a gente passar um tempo aí para ela concluir uma parte do curso dela, e
eu gostaria de ouvir mais. Como é que é essa questão de morar? Antes da gente entrar daqui a pouco na questão da criptomoeda, tranquilo, me despertou agora a curiosidade de realmente como é que é viver aí, como é que é a cultura, né? A questão da educação das pessoas, os horários, né? Londres é muito famoso por negócio de cumprimento de horário. Por favor. Claro. Primeiramente, estão todos convidados para vir me visitar. Dizem que tem gente que não gosta de Londres, né? Eu acho um horror quem não gosta de Londres, gente. Mas enfim, tem gente que não gosta. E aí, eu falo assim, porque você não fez o tour da Thelma. Quando você fizer o tour da Thelma, tá impossível não amar Londres. Eu amo essa cidade. E você falando muito dessa questão, eu vou te falar até de uma questão de um ponto de vista um pouco feminino, né? Afinal de contas, eu sou mulher. Então, uma coisa, assim, muito diferente pra mim quando eu cheguei aqui é que, literalmente, ninguém tá aí pro que você tá vestindo, como que você tá. Então, a mulher aqui, ela tem muito menos pressão estética do que tem no Brasil. Gente, eu não faço unha aqui, né? É bem difícil a galera fazer unha. No Brasil, eu tinha que fazer unha toda semana, entendeu? Então, as questões, assim, eu até falo, até uma londrina, até uma brasileira, até uma de Portugal, eu tenho vários tipos de Thelma, né? Então, isso, assim, já é maravilhoso, isso pra mim foi libertador, né? A voz da mulher aqui também é muito mais ouvida, né, do que, eles escutam muito a gente, do que no Brasil. Os relacionamentos também. É muito engraçado como o homem, ele é muito mais presente. Eu lembro de chegar, assim, e eu trabalhei na área de tecnologia da informação aqui, então eu só trabalhava com homens. Então, o cuidado, a atenção, a forma como eles lidam com você. Depois eu fui trabalhar numa empresa de financeira super chique aqui. Eu achava o máximo que eles paravam literalmente para eu entrar no elevador. Eu falava, meu Deus, né? Eu ficava até meio sem jeito, entendeu? Então, as pessoas são muito educadas. Eles têm, assim, um controle, um autocontrole emocional muito grande. Isso é bem característico mesmo do europeu. Eles são mais fechados, né? O inglês é mais fechado. Horários. Se cumpre horário aqui, sim. Uma coisa bem diferente da gente é que, eu, ainda mais moradora de São Paulo, os pubs aqui começam muito cedo, né? Então, você chegar na balada 11 horas da noite, já tá acabando, já tá todo mundo bêbado, não tem como, entendeu? A galera ama bebida alcoólica mesmo. A primeira vez que eu fui me inscrever aqui no centro de saúde, eu fiquei, assim, até passada com as perguntas, porque eles fazem perguntas, assim, quantas pints você bebe por dia, por semana, e não tem a opção 0, né? E eu não tenho. E eu falo assim, e tem umas perguntas assim, eu acho, nossa, gente, eu acho massa essas perguntas. Eu fui até trocar agora de centro de saúde e fizeram as mesmas perguntas. No último ano, quantas vezes você acordou e não se lembra do que passou na noite passada? E não tem opção 0. No último ano, quantas vezes um amigo seu, né, te falou que você precisa rever os seus hábitos, enfim. Então tem esse hábito aí da pint. Aprendi a beber cerveja aqui na Europa, não bebia aí no Brasil. E com essa questão de educação, eles levam muito a sério. Então, se sua filha está buscando, né, aqui as oportunidades são incríveis de educação. Tem muito incentivo também. Uma coisa fenomenal para você saber como empreendedor, e assim como eu sou, tem muito incentivo para empreendedores. O governo dá bastante suporte, isso é incrível. Na época da pandemia, assim, foi maravilhoso para mim como empreendedora, consegui vários incentivos que eles deram. Então, eu sou muito grata, gente, pela vida que eu construí aqui. Hoje eu sou cidadã britânica também, eu consegui tirar a cidadania, e por todas as oportunidades que esse país me deu. Literalmente, assim, uma outra visão de mundo. Então, venha mesmo, nem que seja para experienciar um pouquinho, né? Não precisa mudar de vez, mas realmente, se a gente está aberto, é realmente transformador. Óbvio que todo lugar tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Tudo depende de como a gente olha a vida, né? Então, tudo para mim é uma experiência. Então, eu amo mesmo.
Não, sensacional, né? Tudo tem o ônus e o bônus, né? Mas assim, essa questão de você poder ser quem você é, você não precisar entrar no padrão que uma minoria definiu que isso é o ideal, se você não for assim as pessoas vão te entender. Não, as pessoas não têm que entender nada de mim, eu tenho que ser o que eu sou. Eu acho isso super, super legal, né? E como é que você foi parar? Agora vamos entrar, eu tô curioso também nesse assunto, né? Como você foi parar nesse mercado de criptomoeda, né? Porque assim, eu acho que isso é uma verdade que é um fato, né? Mais do que uma verdade, é um fato de que eu acredito muito que o dinheiro vai acabar em espécie. Né? Há uma tendência do dinheiro acabar, a gente vai movimentar tudo eletronicamente. Mas conta mais, como é que você entrou nesse meio? E aí a gente vai começar a falar realmente como funciona, quais as vantagens, enfim. Olha, gente, como tudo na minha vida é tudo muito no fluxo, né? Da forma que eu vim para aqui, etc e tal. Eu, como disse para vocês, eu vou dizer que eu sou viciada em desenvolvimento pessoal, tá? É um vício que eu sustento, honro e amo. Então, em 2017 eu conheci essa prática que chama Access Consciousness e que eles trabalham com perguntas. E aí eu comecei a devorar os livros, principalmente os livros de negócios e os livros de prosperidade. E tudo a gente faz pergunta. Então eu comecei a fazer perguntas assim, que outras fontes de rendas estavam disponíveis para mim que eu nunca tinha considerado, né? Que eu nunca tinha me permitido, né, abrir ali a portinha para ver. Que habilidades que eu tinha com dinheiro que eu também nunca tinha reconhecido em mim. Então, você faz essas perguntas sem, assim, o intuito de buscar uma resposta. Você espera abrir ali aquela portinha, para quem acredita em física quântica, você está abrindo ali portinhas de possibilidades. E aquilo vem bater na sua porta de uma certa maneira. Eu brinco que o Google e o Facebook, né, eles têm alguma conexão aí quântica, né? A gente sabe que, né, tudo que a gente fala se escuta, né? Enfim. E nisso eu, né? e tudo que a gente lê, tudo que a gente faz, tá todo mundo sabendo ali, né? E eu comecei a ler muito sobre outras fontes de mercado. Eu já era investidora, eu investia no mercado tradicional. Mas eu vou ser muito sincera, eu não tinha tesão de guardar dinheiro. Morando na Europa, aquele dinheiro que ia me render 10%, eu falava, que eu vou viajar, vou pegar no final de semana e vou gastar. Óbvio. E num desses livros tem uma frase que me impactou muito, que era: você está disposto a perder tudo para ser tudo? E eu fiz muitos processos na minha vida de desapego, né? Desapego de família, desapego de amigos, mas eu nunca tinha feito um processo do desapego da Thelma. E essa frase me deu assim um insight. Uau! Eu preciso desapegar da Thelma, aquela Thelma, a Thelma que larga tudo, a Thelma que revoluciona, a Thelma que, uau, vai, desbrava o mundo sozinha, né? Com 16 anos fui morar fora. Naquela época não existia nem internet. Eu demorava 30 dias para mandar uma carta para minha mãe para receber. Quando ela recebeu, eu já tinha mandado outra, né? Então eu comecei um trabalho de desapego e desconstrução daquilo tudo que eu considerava, inclusive do meu medo de escassez. Morando fora, mulher, sozinha, sem pai, sem família, eu tinha muito medo, né, de perder dinheiro, de não ter dinheiro. Nossa, vou voltar pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Isso vinha muito na minha cabeça. E aí eu fui começar, se eu não tenho mais medo de perder dinheiro, então eu tô disposta a ir para outros mercados que as pessoas consideram mais arriscados. E eu comecei a brincar com Forex e com cripto. O Forex é um mercado hoje que movimenta mais de 5,7 trilhões, né, de dólares, 24 horas. E as criptomoedas. E aí eu comecei a comprar. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um pouquinho, né, uma fração de Bitcoin. Eu suava, assim, porque eu sozinha, né? E falei, não tenho medo de perder. Tô disposta a perder tudo para ser tudo de mim. E depois, em 2019, a primeira vez que eu comprei uma cripto foi em 2018. Depois, em 2019, um amigo meu do Brasil me ligou e falou assim: Thelma, tem uma empresa que tá chegando no Brasil, que é uma empresa de blockchain. Você não quer dar uma olhada? Eu falei, posso olhar. Mas já tava, assim, um pouco gaiata, né? Porque no Brasil tava tendo muita fraude com criptomoeda e tal. Eu falei, vou olhar. De qualquer forma, eu tô sempre aberta a olhar. E olhei a empresa, falei, vou colocar aqui
100 dólares, que era o mínimo de investimento, e vou acompanhar. E comecei a gostar muito, né? Eles estavam passando por auditorias, várias coisas. Eu sei que eu comecei a sonhar com isso, gente, que eu sou empresária aqui também, eu tenho uma empresa de eventos, viajava à Europa, dou aula de Access Consciousness, só que 2020 parou tudo. E eu comecei a sonhar que eu tinha que conhecer essa empresa de tecnologia blockchain, que é a tecnologia que está por detrás das criptomoedas, né? E liguei para minha amiga, que hoje é minha sócia, que muito em breve a gente vai trazer aqui também para bater um papo com vocês. E falei, a empresa fica em Salt Lake City. Eu falei, vamos para Las Vegas. O convite foi assim, vamos para Las Vegas. E aí a gente aproveita e dá um pulo lá em Salt Lake City. E nós fomos lá e a gente teve uma aula sobre o mercado de blockchain, sobre a tecnologia blockchain, sobre o mercado de cripto. E eu fiquei apaixonada pelos fundamentos, né? O que isso vem instituir no mundo, porque não é só sobre dinheiro, né? É sobre uma revolução mesmo de padrões, uma revolução de autonomia financeira, de como a gente se relaciona com dinheiro. E foi assim que eu me apaixonei, André. Me apaixonei, comecei a estudar, falei, nossa, eu quero dedicar meu tempo para entender sobre isso. Fiz um post no Instagram, mal sabia eu que ia virar uma coisa gigantesca. Hoje eu tenho mais de 1.000 clientes, né, que eu já ajudei. E se não fosse isso, meu 2020 teria sido muito difícil, porque tudo que eu fazia parou. Então foi esse mercado que me sustentou mais do que me sustentou. Literalmente expandiu a minha vida em todos os sentidos, não só financeiramente, mas minha vida com relacionamentos, né, com pessoas, conhecer novos horizontes, porque depois que você entra nisso, você conhece tanta coisa legal, tanta coisa nova, e as pessoas acham que o mercado de cripto é só sobre Bitcoin é a pontinha do iceberg, gente. Então, foi assim que eu caí, muito por acaso, como muita coisa que acontece na minha vida. É bem por aí, né? A gente pode falar que o sistema de bitcoins, criptomoeda, é parecido com bolsa de valores ou não tem nada a ver? Olha, a gente pode até comparar, né? Uhum. Porque, querendo ou não, você tem ali... elas são moedas, né? E que sobem, que descem, que a volatilidade delas é muito maior do que uma bolsa de valores. Eu até comparo com as pessoas para elas entenderem melhor. Porque quando fala de cripto, ainda é algo que as pessoas ainda não conseguiram ter aquele reconhecimento, né? É algo muito distante ainda. Então a gente fala, olha, é mais ou menos que nem o mercado de ações, os preços mudam, né? E querendo ou não, a Bitcoin foi a primeira. A Bitcoin, ela não é só uma moeda, ela é um sistema de pagamento, por isso que ela cresceu tanto. Hoje é a maneira mais rápida, mais segura da gente mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo. Eu transformar a Libra em qualquer moeda que eu quiser, né? Eu depois conheci a Bitcoin, não mando dinheiro para o Brasil, a não ser via Bitcoin. Mas depois da Bitcoin vieram muitas outras iniciativas que, querendo ou não, são empresas. É um tipo de uma empresa. Você, para estudar, você tem análise fundamentalista, como você teria no mercado financeiro. Você pode fazer uma análise gráfica. Então, é legal você estudar o fundamento daquela criptomoeda. Para que ela foi desenvolvida, o que ela vai trazer para o mercado. Então, a gente sim compara até para trazer um pouquinho mais de... Não digo conhecimento, mas a pessoa se familiarizar melhor, né? Mas é um novo, tem até mercados futuros dentro do mercado de cripto, gente. Então... Isso é bem bacana pro leigo, né? É interessante a gente fazer uma comparação para a gente ter que a criptomoeda não é palpável, né? Você não enxerga, então você fica naquela dúvida de confiar se isso é verdade ou não. A tecnologia que você falou da a blockchain, ela administra tudo isso? Tudo tem que passar por ela no processo? Isso. A blockchain, se a gente traduzir, é uma cadeia em blocos, né? Cada bloco desse registra qualquer tipo de informação, tá? E o que faz com que isso fique sustentável? Primeiro, não é centralizado. Então, vamos dar o exemplo do banco. Hoje você quer pagar alguma pessoa, tem que passar pelo banco. O banco é aquele validador, né, que confirma que você pagou essa pessoa. A blockchain, esses blocos são minerados, né, e a gente chama essas pessoas de mineradores. Quem que são esses mineradores? São pessoas no mundo inteiro
que estão ali validando aquela transação. Então vamos supor, eu vou mandar Bitcoin para o André, porque eu sei que o André já tem um pouquinho aí de fração. Aí vem você, Roger, e confirma que eu estou mandando Bitcoin. E por fazer isso, você ganha uma recompensa, né, que é em criptomoeda. E qualquer pessoa no mundo com uma máquina, né? Hoje Bitcoin não é tão fácil de ser minerado, mas tem outras criptomoedas, você pode minerar pelo telefone até, se você quiser. Mas qualquer pessoa no mundo, e é muito coletivo, flexível, né? Qualquer pessoa no mundo pode fazer parte disso, e é isso que eu acho mais fantástico. Não tá ali monopolizado em algumas grandes empresas. E é isso que faz ser sustentável. Porque, por exemplo, que nem aconteceu agora na China, gente. A China foi lá e falou, olha, não pode mais minerar criptomoeda aqui. Acabou o sistema? Não. Porque em vários outros países tem pessoas minerando, e ali se guarda uma cópia daquilo. E tudo que você coloca dentro da blockchain, que é maravilhoso, também é imutável. Então é até um combate contra a própria, corrupção, né, falsificação. Então isso é fantástico. Ela tem aí diferenciais gigantes para o mercado. Sobre o mineração, o garimpar, né? Explica para os leigos o que é minerar e garimpar a criptomoeda. Então, antigamente, né, e tem histórias fabulosas sobre isso, a gente conseguia minerar Bitcoin com computadores como hoje a gente tem. O que é essa mineração? Então, todo tipo de informação que entra, né, por exemplo, para eu transferir dinheiro para o André, tem que ter no mínimo ali 3 confirmações, 3 validações de que eu transferi o dinheiro para que o dinheiro chegue até o André, tá? Então, os mineradores são essas pessoas que hoje é uma tecnologia, tá? A Bitcoin nada mais e qualquer criptomoeda é um software programado, tá? Então, ele já foi completamente programado. Os mineradores, e essa mineração é uma inteligência matemática. Então, hoje existem computadores altamente tecnológicos, aí, de uma inteligência incrível, que faz essa validação. Se eu pudesse mostrar aqui para vocês, você entra lá na blockchain.com e você clica em explorador, você consegue ver o quanto que está sendo transferido agora em criptomoedas, o quanto que vale em dólar, né, que é por ela que a gente vê com a validade, né, no dólar, o quanto que vale em dólar. É completamente aberto, a gente não sabe de quem vai para quem vem, e você vê quem que são os blocos que estão minerando. Então, o minerador é isso, é a pessoa que valida aquelas transações, e por validar, você ganha uma recompensa, tá? Hoje, e aí a gente vai entrar numa parte técnica, mas uma coisa muito legal da Bitcoin é que ela é deflacionária, com o passar dos anos ela vai diminuindo. Hoje, por isso que faz com que, diferente da nossa moeda fiat, né, que o governo vai, imprime, etc e tal, a Bitcoin, quando foi criada, existe 21 milhões de Bitcoin no software, tá? Não se imprime mais Bitcoin, não se produz mais Bitcoin. Hoje, no mercado, já tem 18 milhões. Só que a forma como foi feito para que ocorresse essa mineração faz com que, com o passar dos anos, ela vai diminuindo no mercado. Então, ou seja, diminui a oferta, aumenta a demanda. Por isso que eu falei, André, recompra suas criptomoedas, que 2004 vem o próximo, que a gente chama de halving ou halving, dependendo, que é o próximo evento. A cada 4 anos, a quantidade de mineração de criptomoeda diminui pela metade. Hoje a gente está com... Cada mineração que é feita ali é liberada 6,25 bitcoins. É criada, né? Na verdade, se cria 6,25 bitcoins. Daqui 4 anos diminui. E isso faz com que o preço vá lá nas alturas. Então, os mineradores são isso. Hoje existem fazendas. São fazendas o quê? De máquinas, né? De mineração. Hoje, minerar Bitcoin é um pouco caro por causa da tecnologia e por causa da eletricidade também. Então, quem tem aí países que a eletricidade, tanto que as maiorias das fazendas grandes estão em países que a eletricidade é muito barata, né? Ou tem eletricidade, como se diz, reciclável, né, gente? Enfim. Não, e sobre isso eu li uma reportagem muito bacana. Tem pessoas comprando edifícios, né, casas, galpões, para encher de computadores de alta performance, né, para poder minerar. Inclusive, pessoas estão colocando placas de energia solar, né, para poder auxiliar. Então, assim, surgiu um novo empreendedorismo,
né? Assim como se fosse um spin-off do mercado de bitcoins, né? Do mercado de criptomoedas. Agora, uma coisa interessante, né? Quando a gente fala assim, o Roger falou algo assim que não é palpável, né? Principalmente a minha geração, né? A gente tem muito aquela coisa de que a gente precisa ter as coisas, né? Hoje as novas gerações, elas querem usar, é só ter o acesso, né? Então, nós crescemos ouvindo que a gente tinha que ter uma casa, tinha que ter um carro, tinha que ter poupança. As novas gerações não pensam nisso, eles querem aproveitar a vida e perfeito, porque realmente hoje tem muito mais recursos do que a gente tinha, principalmente na minha geração. E no começo eu lembro que eu fiquei muito assim, com medo, né, de entrar nesse mercado de Bitcoin, justamente por isso. Porque, e se alguém decidir do nada fechar tudo e sumir? Né? Mas assim, até para esclarecer para quem está nos ouvindo, não existe essa possibilidade, né, Thelma? Gente, o fim do mundo. Essa é a única possibilidade. Chegamos no apocalipse, acabou a internet no mundo inteiro, acabou luz e a gente não tem mais meio de comunicação. Aí pode ser que vai gerar um problema, entendeu? Mas fora isso, não, porque o que acontece assim, a blockchain, ela copia, né? São várias... Para vocês terem uma ideia, a gente pode acessar o primeiro registro de blockchain até hoje. E é imutável, tá lá, bonitinho. E uma coisa muito importante, não tem como se hackear hoje uma blockchain. Não existe uma tecnologia hoje que hackeia uma blockchain, porque se eu não me engano, eu não vou saber decor, tá? Cada blockchain tem a sua particularidade, né? Porque existem várias. Se eu não me engano, a cada 10 minutos se gera uma nova página, né? E não existe, tipo, a pessoa teria que hackear a cada 10 minutos e hackear todas as outras antes que já existiu, que são milhares. Então não tem como se hackear esse sistema. E a gente teve uma prova muito, agora que você falou, muito sobre isso. A China acabou com as minerações, todo mundo teve que fechar as portas, pegar os computadores e achar um outro lugar. Mas continuou funcionando. Até inclusive teve uma mineradora no Canadá que se tornou pública para poder aumentar o poder dela de mineração, né? Ter gente investindo porque ela vai aproveitar essa oportunidade. E só comentando uma coisa muito legal que você falou, não sei se vocês viram, agora tem um carro que é concorrente da Tesla que minera Bitcoin, enquanto você utiliza. Eu não vou lembrar o nome, mas depois eu mando para vocês. Então vai ser muito... depois também mando para vocês, eu tenho uma que eu minero no telefone. Não sei o que é, já escutei o projeto, tem aí grandes perspectivas de projeto e a gente minera no telefone. Então, infinitas possibilidades, gente. Sensacional, né? E quem tá com muito medo disso são os bancos, né? Porque o controle passa a ser seu mesmo, né? Não precisa ter alguém controlando algo para você, né? Então, né? Eles estão com medo e não estão, né? Porque, na verdade, os maiores investidores em criptomoedas são grandes bancos, né? Então, eles querem transparecer e eles querem julgar e eles querem trazer. Por quê? Porque sabe que vai mudar o padrão econômico. O Pix já foi uma mudança, né? A gente não é dono do nosso dinheiro quando o dinheiro tá no banco. Eu vivi o confisco, vocês também. Sim. Né? Não, na verdade, nós não somos donos de nada, né? Porque, por exemplo, eu tenho um carro, se eu não pagar o meu IPVA, me tomam. Eu tenho um apartamento que se eu não pagar o IPTU, me tomam também. Então, na verdade... Então, você é dono das criptomoedas. Isso das criptomoedas, sim. Né? Mas quando eu falei dos bancos, eu penso assim, isso que você falou é interessante. O banco, enquanto investidor, ele quer mais é que cresça mesmo. Agora, o banco, enquanto instituição de prestação de serviços, isso para ele não é bom. E aí a gente escuta nas mídias e tudo, né? Aquele sensacionalismo, pra quê? Pra botar medo na população mesmo, né? Queimavam-se os livros, né, gente? Para que as pessoas não lessem e não pudessem progredir, né? Então, é óbvio, é uma coisa revolucionária. E eu lembro a primeira vez que eu comentei com uma pessoa da minha família sobre Bitcoin em 2018, a pessoa falou assim, não, Bitcoin é pirâmide. A Bitcoin era pirâmide. E eu, tá bom, né? Porque é isso que a gente, né? Eu tinha medo também. Nossa, quem me dera que eu tivesse aberto os olhos para isso lá em 2011. Eu tinha também, né? Mas quando a gente começa a estudar, ler, ver os fundamentos, a gente vê que realmente não tem outra opção. E nos Estados Unidos, o próprio US Regulator, né? Que é tipo
acho que é o Banco Central, né, que a gente compara no Brasil, ele agora deu o aval para que os bancos guardem os dinheiros, porque assim, na verdade, o nosso dinheiro já, em papel, se todo mundo for lá no banco agora falar, eu quero tirar meu dinheiro, não existe, né? O dinheiro já é eletrônico. O que é o cartão de crédito? É um dinheiro que não existe, na verdade, não está ali impresso. Então, ele já deu o aval, os bancos, para que os bancos guardem o nosso dinheiro numa criptomoeda que chama stablecoin. A stablecoin é uma moeda que tem paridade 1 para 1 para dólar. É uma criptomoeda. E também os bancos já podem começar a fazer custódia, porque hoje a criptomoeda é uma reserva de valor, tanto que tem muita gente que fala que é como se fosse o ouro digital. Então, hoje você já pode custodiar sua criptomoeda para o banco, eles asseguram, etc e tal. Então, aceita que dói menos, como eu falo para as pessoas. Aceita, entra na brincadeira que, nossa, vai doer menos. Não, e o que reforça aquilo que eu falei no início, da questão de não ter mais dinheiro em espécie, é o grande surgimento da grande quantidade de carteiras eletrônicas, né? Hoje você tem aí várias que hoje você vai na feira, tem lá o QR Code que você paga com a carteira eletrônica, não precisa mais andar com o dinheiro. Então, o dinheiro é muito caro, né? A gente sabe que é muito caro fazer dinheiro. E além disso, o dinheiro, né, o criptomoeda ou dinheiro eletrônico, assim como eu queira chamar, ele é muito mais rápido e muito mais seguro, né? Muito mais rápido, você não tem trabalho. Embora ainda tenha poucas pessoas com perfil mais conservador. Por exemplo, vocês não vão acreditar, o meu pai tem 72 anos. O meu pai, ele não tem nem aplicativo no celular, ele quer ver um extrato, ele vai no banco. Ele quer tirar dinheiro, ele vai no caixa, ele não tem nada, ele tem medo de entrar no computador e achar que alguém vai roubar o dinheiro. Tudo bem, mas é uma outra geração e não tem jeito. Mas vai chegar uma hora que você vai no forceps, porque não vai ter essa opção. Exatamente, não vai ter essa opção. Vai no forceps. E uma coisa que você falou, né? Quem é conservador engana-se muito quem também acha que investir em cripto não tem uma forma de investir de uma forma conservadora. Eu falo que, assim, o risco consciente não é um risco. Então, quando você está consciente, né, e eu trago muito isso, até mesmo por trabalhar com acesso à consciência, tal, né, que é o Access Consciousness, eu trago muito isso para pessoas. Se a gente qualquer tipo de... Gente, viver é um risco, né? Vamos ser sérios aqui, né? Vamos falar a verdade. Viver é um risco. Então, há maneira, assim, da gente investir nesse mercado de uma forma conservadora. A gente não precisa sair que nem louco, nossa... o Elon Musk falou lá que eu tenho que comprar... O Elon Musk falou que eu tenho que comprar criptomoeda, você comprando. Não, né? Vamos fazer de uma forma consciente. E essas pessoas, eu falo porque eu tenho muita gente conservadora na minha família, né? E meu pai é investidor, meu irmão é super empreendedor, e eles estão, assim, cada vez mais atentos, né? Porque estão vendo o quanto... Um começa, o outro começa, e vai caindo aí os padrões. Mas que nem você falou, muito em breve... Esse negócio aí de, vou pagar com dinheiro. Aqui na Inglaterra já é assim, né? A gente usa o cartão pra tudo. Eu não ando com dinheiro na carteira aqui. E uma coisa maravilhosa que eu amo desse mercado é que acho que mais de 51% da população não tem acesso a bancos. É alguma coisa assim, eu não vou lembrar as estatísticas, tá? A gente ainda vive de uma forma muito privilegiada no Brasil. Tem lugares, né, e outros países que não têm acesso ao banco. O El Salvador aí, que implementou agora Bitcoin como uma moeda local, foi para dar essa autonomia às pessoas para ter dinheiro. Porque a maioria do PIB que vem para o El Salvador vem de pessoas que moram fora e mandam para sua família. E demorava-se dias para chegar, muitas vezes não chegava aquela quantidade de dinheiro, porque hoje a gente transferindo dinheiro via banco se desconta taxas altíssimas, se cobra a cotação do dólar que bem se quer. Então o El Salvador, ele instituiu, porque não existe banco, mas todo mundo tem um celular na mão.
Exatamente, é a tendência mundial, né? E as pessoas que, quando passam nesse processo de mudança, são mais reticentes, né? Você falou, se o Elon Musk falar que tem que comprar criptomoeda, todo mundo sai comprando. Só que há pouco tempo ele proibiu o uso da criptomoeda dentro da Tesla e aí o preço despencou, né? Então, vai muito pela influência das pessoas que trabalham nesse mercado. Eu estava buscando aqui, eu procurei, a concorrente da Tesla é a Fisker, ou Fisker, não sei como é que se pronuncia, né? Que você comentou aí que você está entrando também no mercado, e é bem por aí. Isso vai atrair novos empreendedores realmente, e eu vejo como uma tendência mundial mesmo, porque, como você falou, não dá para hackear, né? E só que você também não consegue, como é que fala? Se alguém pedir um resgate, por exemplo, em criptomoedas, você não consegue rastrear quem está pedindo. Alguns meses aqui no Brasil, teve um grande laboratório que teve o sistema dele hackeado, e os caras pediram, se não me engano, acho que 11 milhões de bitcoins para poder liberar de volta o acesso desse laboratório, porque ele foi totalmente hackeado. E ele passou por um processo gigantesco, assim, de semanas sem ter o sistema para se trabalhar. E aí, como que você controla isso, né? É um mundo virtual, né? Tem a questão de privacidade, né? Um dos principais fundamentos quando o tal do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe o que é o criador aí da Bitcoin, né? Que tem várias teorias fantásticas sobre ele. Um dos principais fundamentos é que tivesse privacidade. Mas, por exemplo, eu aqui na Inglaterra, eu já uso, uma das corretoras que eu uso, e a segunda corretora mais famosa, que é a Coinbase, ela é regulamentada pela FCA. Então, todo mundo tem que ter seu cadastro com documento, com tax return, né? Com o número de... Como que chama aí no Brasil, gente? Esqueci. O número para colher o imposto. O CPF, imposto de renda. O CPF para imposto de renda. Então, aqui a gente tem já algumas corretoras que estão tendo que passar pela regulamentação do país, né, para que tenham um pouco mais de controle, né, mesmo porque lavagem de dinheiro e outras coisas que podem acontecer, mas a verdade é a seguinte, todo mundo usa, são as pessoas, a gente usa tudo pro bom, tudo a gente pode usar pro bom como a gente pode usar pro ruim. A internet é uma coisa assim, você pode usar a internet para coisas maravilhosas, como você pode usar para coisas que não são legais. Então, a criptomoeda, ela tá passando e acredito que vai continuar, como também o dinheiro normal que a gente tem na mão, né? E isso acontece, mas eu entendo, sim, essa questão, né, de a gente não conseguir rastrear tão fácil, porém, todos aqueles códigos que aparecem ali, a gente consegue, se tiver uma pessoa, consegue saber, olha, veio daquela carteira, daquela corretora tal. Então, você consegue sim saber, só que depende da corretora. Então, se é uma corretora que não tem, que ainda preza por essa privacidade, que a pessoa não põe ali documento, etc e tal, você não tem como saber mesmo. Eu tive uma amiga que teve aí o Instagram dela hackeado. Ela tinha muitos seguidores, teve o Instagram hackeado e o cara pediu criptomoeda, né? Porque aí demora um pouquinho mais para achar. E só queria falar uma coisinha do Elon Musk. Sim, tem muita gente que, né, se influencia, tanto que tem um ditado que fala, separa os believers dos turistas, os quem acredita dos turistas no mercado, né? Mas a queda da criptomoeda já era muito esperada, gente. Quem estuda o mercado, ele deve ter influenciado ali, eu vou te dizer, uns 7%, mas não foi ele que influenciou a queda de 50%, não. Entendi. Então a queda já era esperada. Igual a história do Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola lá, né? Que ele tirou a Coca-Cola da entrevista. Nossa, né? A Coca-Cola perdeu bilhões. E não é por conta de um movimento de uma pessoa. De um movimento, né? Mas assim, quem estuda o mercado já era esperado essa correção. Subiu muito. Como é esperado que daqui a pouco vai subir de novo. Nunca tudo desce para sempre ou sobe para sempre, né? Então, no mercado financeiro. Então, tem aí essas altas e baixas. E se não fosse isso, a gente não tinha possibilidade de ganhar dinheiro. Se fosse sempre a mesma coisa. Então é bom que tenha. Como na vida, né, gente? A gente às vezes tá uma baixinha, mas quando sai daquela baixa, sai ainda mais, resplandece ainda mais. Exato. Se a gente estiver falando assim, alguém que nunca investiu, nunca mexeu, né? Tem como explicar de uma maneira simples, básica, como se compra, como se vende e quais os riscos? Sim. Primeira coisa, nunca compre na alta, nunca vá assim, ó, quando começou a sair muito na mídia, etc e tal, já sabe que tá ali no preço
lá em cima. Quando a mídia tá falando, nossa, ai, quebrou tudo, criptomoeda tá... É na hora que você compra, né? Quando, né? Então, essa é a primeira coisa. E por que as pessoas perdem dinheiro? Porque não tem problema também se comprar lá na alta, no caso da Bitcoin, né? Quem comprou lá nos 65 mil, é não se desesperar. Se você vender agora, você vai perder dinheiro. Mas se você segurar a tendência, ainda mais pelos fundamentos, que ela é uma criptomoeda deflacionária, ou seja, ela vai aumentar de valor com o passar do tempo, você vai fazer dinheiro. Tem uma frase que eu gosto muito do Warren Buffett, que é: o mercado financeiro, ele tira o dinheiro dos impacientes e coloca a mão nos pacientes, o dinheiro de quem é paciente, né? Então, essa é a primeira coisa. Tudo eu acredito, tudo na vida, não só no mercado financeiro com relação ao dinheiro, é muito sobre o nosso ser emocional, né? Nosso ser emocional. Então, segura, não se desespera, não vende, segura. Mesmo que aquela sua fraçãozinha valer 0 agora, não vende. Ela vai voltar e vai se recuperar. Hoje existem diversas corretoras no Brasil, tá? Tem a corretora mais conhecida, a Binance, né, no mundo inteiro. Ela é a maior, ela é a corretora, assim, para quem já vai fazer trade, comprar, etc e tal. Existem outras que, para quem quer comprar, por exemplo, só quero comprar Bitcoin. A gente, até quando a gente está começando com um cliente que ainda não tem muita... A gente ajuda muita gente até que é aposentado, sabe? Que não sabe nem abrir e-mail, essas coisas. Então, a gente indica uma outra corretora que chama Bitnuvem. Não tenho nenhum relacionamento com eles, não ganho nada deles, tá, gente? A gente indica porque eles são super amigáveis, assim, a plataforma, sabe? E só vende Bitcoin. Então, a pessoa entra, compra, deixa lá, se ela quiser vender, ela também vende. E é como você abrir uma conta, sei lá, no Nubank, né, que o pessoal já escuta mais. Você vai, baixa seus documentos, aí você vai transferir o seu dinheiro da sua conta corrente em real para uma corretora, e ali você faz a ordem de compra. É só clicar no botão de comprar, comprou. E pronto, comprou. É assim, é como um toque de mágica. Legal, e depois, se você quiser vender também, você vai, clica no botão de vender e vende. Isso é a forma mais fácil, né, que a gente chama, inclusive, de compra a preço de mercado. E aí existem algumas outras formas que também não é difícil. As pessoas acham que é um bicho-papão, mas não é, que aí a gente ensina, assim, que é a compra de... eu quero comprar nesse preço, eu quero vender nesse preço, e você pode deixar a compra lá agendada. Mas é isso, encontre uma corretora. Se você está começando, ainda tem medo daquelas corretoras com aqueles montes de gráfico e só quer comprar Bitcoin, eu indico uma que chama Bitnuvem. A gente usa muito para quem está começando, nossos primeiros clientes. É super fácil, eles têm atendimento no WhatsApp e a gente gosta muito disso. E comece, com R$50 você pode começar. Legal, o André já recomprou as dele aí durante a nossa conversa. Ele seguiu o seu conselho. Cara, isso é muito bacana. O que a gente vê, como você gosta muito de desenvolvimento, a gente também trabalha com isso, né? E quando você fala sobre isso, me vem logo na cabeça o DISC. Então o cara mais seguro, né, o S, né, o S ou o C do DISC, ele é um cara que ele espera realmente para ter certeza, para ter um movimento, para fazer essa ação, e tem aquele cara que faz pelo ímpeto, né, já apareceu a oportunidade, vamos lá comprar, e às vezes você perde ou ganha, mas é um risco que se tem, e tem as pessoas mais pé no chão, né. O assunto é fantástico, eu tenho certeza que a gente vai ter mais chances aí de conversar. Vamos trazer sua sócia aqui para a gente aprofundar esse tema, esse assunto. Então, antes de terminar, queria que você deixasse aí as suas considerações finais, um recado para quem quer investir, está inseguro, e passasse todos os seus contatos para quem quiser conversar e tirar mais dúvidas com a Thelma. Gente, super gratidão. Amo, você já sabe, né, Roger? Já adorei bater o papo com o André aqui também, né, que foi a primeira vez, mas amo bater papo com pessoas, né, que estão nessa área de desenvolvimento pessoal. É sempre um papo expansivo, acrescenta muito na minha vida. Espero que tenha sido muita contribuição. E para quem tá começando, não pense muito, gente, comece. Não esqueça daquela frase: esteja disposto a perder tudo para ser tudo. A gente nunca perde, na verdade, a gente está sempre ganhando. É tudo ensinamento, é tudo aprendizado. Então, não espere, não fica. Dizem que, tem uma frase que eu gosto muito, dizem que o ficar em cima do muro
né? Quando a gente não toma uma decisão, é quando a gente tá ali, não é quando o anjinho tá, né? Tem o anjinho e tem o diabinho, não. Ficar em cima do muro é quando o diabinho tá ali falando no seu ouvido. Então, comece. Eu super convido vocês a começarem, comecem a ver vídeos de pessoas que realmente trazem fundamentos, porque é muito mais do que falar sobre dinheiro, é realmente você ter um novo relacionamento, é muito mais do dinheiro, do comprar, do ter riqueza, que isso é super importante para a qualidade de vida, porém, é essencial para um novo relacionamento de autonomia financeira, um novo relacionamento de dinheiro que traz qualidade, enfim, transforma. Para mim foi transformador e eu super convido vocês. Agora, né, vamos fazer um merchan. Galera, meu Instagram é Thelma Santos Official, oficial com 2 Fs, tá? Eu fico muito mais ali no Instagram do que em qualquer outra rede social. E ali vocês vão ficar sabendo, vai sair um novo site aí, a gente também vai convidar vocês aí para um podcast que a gente está lançando, tem várias coisas legais. Pode entrar em contato, tem meu WhatsApp, tem lá o Linktree, pode entrar em contato, super feliz de contribuir com as pessoas, mas o Instagram é o principal mesmo para entrar em contato comigo. E no que eu puder ajudar, na área de autodesenvolvimento, de se abrir e viver como uma pergunta que para mim realmente é libertador, estou à disposição, facilito pessoas, consciência da riqueza. A gente não foi ensinado a ter consciência financeira, quanto menos da riqueza. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, só entrar em contato. E eu e a Gabi, a gente também dá mentoria, a Gabi, minha sócia, a gente dá mentoria para os primeiros passos. Para ajudar as pessoas mesmo, olha, não sei o que é uma corretora, não sei como me cadastrar, não sei como baixar documento, o que eu faço, o que eu tenho que analisar, onde eu vou buscar informações. Aqueles primeiros passos a gente ajuda o pessoal, 5 dias de mentoria ao vivo e depois 1 mês de acompanhamento, e tudo ao vivo e a cores. Então é isso, gratidão, gente. Fantástico! Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Thelma Santos pela sua participação no nosso podcast. E para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência, no Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!